Por que na minha casa não tem Papai Noel? Em primeiro lugar, porque o Natal seria uma data para lembrar o nascimento de Jesus, o dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Existem algumas versões sobre a origem do Papai Noel. A mais aceita é que ele seria um bispo da Igreja Católica lá do século IV, era uma pessoa generosa que saía distribuindo presentes. E aí, lá em 1930, 1931, a Coca-Cola criou a figura do velhinho que sai na noite de Natal voando com as suas renas e entregando presente para crianças do mundo todo. Mas essa história do Papai Noel também tem uma parte bizarra, que é o anti-Papai Noel, ou Krampus, que é uma figura bizarra, meio bode, meio demônio, que teria o papel oposto do bom velhinho do São Nicolau. Ele teria o papel de punir as crianças que fossem desobedientes. Esse ser bizarro aí seria o irmão do Papai Noel, segundo tradições germânicas. Santa Catarina, no Vale do Itajaí, tem uma cidadezinha chamada Gabiruba. E lá eles têm a tradição de fazer um festival para o Pelsnickel, que seria uma roupagem, um outro nome para o Krampus. Mas a ideia mesmo é um ser peludo, o oposto do Papai Noel, que aterroriza as crianças que não se comportam. E até o velho da van levou essa galerinha do mal aí para dar uma passeada lá na loja dele. Mas independente dessa história de Krampus, de Pelsnickel, de São Nicolau, eu tenho um motivo muito mais simples para não ter Papai Noel na minha casa. Eu lembro que quando eu era criança foi me contada essa história. Minha mãe me contou da história do Papai Noel, que era um bom velhinho que trazia um presente para a criança que se comportava. Bom, ele nunca conseguia trazer os presentes que eu pedia porque a condição financeira não permitia. Eu lembro de uma noite que eu fiquei lá acordada em volta da árvore de Natal, esperando a todo custo que o Papai Noel chegasse. Aquele dia eu queria ver o Papai Noel. E assim, num segundo que eu fui no banheiro, surgiu o presente lá na árvore de Natal. E eu fiquei tão frustrada de não ter encontrado o Papai Noel, tão frustrada que eu nunca esqueci essa noite. Mas eu lembro que chegou lá por volta dos meus 6 anos, eu descobri que o Papai Noel não existia. E aquilo me foi motivo de tristeza. E o motivo da minha tristeza não foi porque o Papai Noel não existia, mas foi porque a minha mãe tinha contado essa mentira para mim. Sim, porque ela sempre me ensinou que eu deveria falar a verdade, que mentira não é uma coisa legal. E quando eu descobri que a minha mãe tinha mentido, ainda que uma historinha boba, ainda que uma historinha para me divertir, para dar aquele ar de magia do Natal, aquela mentira me causou uma grande decepção. Poxa, a minha mãe, que sempre me ensinou a falar a verdade, mentiu para mim. Então, independente de qualquer história de Papai Noel, anti-Papai Noel, Papai Noel do mato, o principal motivo para eu não ter Papai Noel na minha casa, para eu nunca ter falado para as minhas filhas sobre Papai Noel, é justamente porque se eu ensino a verdade, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo. A minha mãe fez isso na ingenuidade dela, como muitos pais fazem isso, achando uma história legal, porque aprenderam assim. Mas eu lembro do impacto negativo que isso teve para mim. E se eu quero que as minhas filhas confiem em mim, eu tenho que ser verdadeira em todos os momentos. Eu não preciso seguir uma moda, uma tradição, se isso vai ter um impacto negativo na minha vida. Ah, mas é difícil falar para uma criança que não existe Papai Noel quando todas as crianças vêm com essa história na escola e daí o seu filho vai ser o destruidor da ilusão do outro? Eu sempre fui muito sincera, expliquei, olha filha, alguns papais eles não acham um problema em falar essa história pro filho, mas a mamãe entende que é uma mentira e mentira nunca é bem-vinda. E graças a Deus, essa nossa conversa sempre trouxe bons resultados. Ela sempre me conta que a criança lá da escola acredita em Papai Noel, mas ela sabe que não é verdade. Mas também ela não vai lá ficar apontando, né, destruindo o sonho da outra criança. A gente tem que ensinar o respeito para os nossos filhos. E é por esse motivo que na minha casa não tem Papai Noel. Na minha casa tem Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a sua vida.